Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Independente do seu horário, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos Vamos. dar os recados, já pedindo para vocês, por favor, compartilhe, dê o like, ajude, porque isso ajuda muito a casa. A divulgação do trabalho ajuda muito a casa. Ajuda demais. E aproveita que não começou ainda, que dá tempo de chamar aquela pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. Então, corre lá, manda o link para as pessoas e a gente espera um pouquinho. O tema não vai começar agora, mas dá esse tempinho para vocês fazerem isso. Aproveita e dá boa noite para quem estiver assistindo junto, né? Já vai se enturmando. Enquanto isso, a gente vai passando os recados aqui, que os de sempre, né, gente? Sim. Com Uhum. a diferença é a prece dos desencarnados. Sim. Vai ser domingo, às 9 horas da manhã. E assim, não quero dar spoiler, não, mas fica de olho que tem gente nova fazendo a prece. Ah, muito bom. Então, mais o que, Anderson? Muito obrigado a quem se inscreveu e participou do nosso cursinho do Evangelho no Lar. A gente fica muito feliz quando vocês participam, quando vocês interagem, quando se interessam pelo trabalho, que isso é um baita sinal de que chegou em alguém. E se chegou em alguém, o trabalho foi bem realizado. Sem contar da importância, porque se cada um cuidar do seu lar, cada um cuidando da egrégora do seu lar, a soma disso tudo dará uma cidade, um país, um Sim. continente, um planeta. Então, vamos ajudar a melhora da egrégora, começando pela nossa casa. Como a gente costuma cantar, né, nas nossas musiquinhas lá no sábado, na nossa querida cromoterapia, se Deus quiser, voltaremos em breve. A paz do mundo começa em mim. Então, Sim, fica aí a exato. dica. Aliás, falando em música, aqui embaixo a gente deixa também o link tanto da nossa versão em áudio da Evangelioterapia, que é o nosso podcast lá no Spotify, quanto também da nossa lista de músicas no YouTube para vocês acompanharem, que assim, são vídeos com músicas que a gente considera que são boas para a alma. Então, tá no momento difícil, tá com a cabeça cheia, coloca a música para tocar que com certeza vai ajudar a acalmar um pouquinho o coração, né? Sim. E mais alguma coisa? Bom, sobre os tratamentos que a casa dispõe Sim, a hoje, gente tem a nossa Evangelioterapia, agora toda quarta às 7 horas da noite. O vídeo fica salvo, assim como a palestra todo sábado às 6 horas da tarde, que é ao vivo, mas a gente também deixa o vídeo salvo. Mas a vantagem do ao vivo é porque às vezes surgem dúvidas e o palestrante consegue tirar ali na hora. Não que aqui não dê para a gente fazer isso. Se vocês deixarem dúvida, a gente responde no chat ou responde o comentário depois. Mas ali acontece em tempo real. Além disso, a gente tem também na nossa página, que é uniãoespíritaramatiz.org. Lá tem um formulário para cura por irradiação. Você pode colocar o seu nome e endereço completo, seu ou da pessoa próxima que está passando por algum problema de saúde ou algum problema de saúde mental, que acontece também. Deixa lá nesse tratamento espiritual, confia por um tempo, claro, vai mantendo o tratamento físico ou o tratamento da mente e uma coisa vai agindo em paralelo com a outra. O tratamento espiritual é um complemento, é um reforço, é um gás a mais nessa energia, né? isso. Além disso, temos a nossa campanha de sempre e hoje eu quero fazer um apelo especial. Falei para a Márcia que ia fazer isso.
Então, assim, aproveita que ontem, dia 5, foi meu aniversário e me dê de presente isso. Tá aqui no cantinho da tela o nosso QR Code do PicPay. Então, aponta a câmera lá do celular, faz uma doação de qualquer valor. A gente fica muito agradecido. Ou a nossa chave Pix, que costuma ficar aqui anotada também, que é o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Qualquer valor já é de grande ajuda e a gente precisa de muita ajuda, tanto para manter a nossa campanha de arrecadação, né, para as famílias que necessitam, quanto também para a gente poder voltar quando a nossa casa estiver em condições novamente. Porque a gente precisa de reforma, a casa física também precisa de tratamento, né? Então, e o Sim. tratamento dela é mais complicado. Ainda mais nesses tempos difíceis, a casa vai voltar, se Deus quiser, em condições diferentes. E para Sim. isso a gente precisa modificar bastante coisa da casa. Uhum. Então, isso demanda verbas, dinheiro. Então, a gente, enquanto não tiver essas mudanças na casa, não temos condições de abrir. Então, Pois não é. vocês não abrem, porque, além de tudo, precisamos modificar para dar toda a segurança a quem for frequentar e a quem for trabalhar na casa. E como Então, a gente fala, né? A nossa casa é pequena, então ela precisa de uma estrutura muito bem pensada para que a gente ali consiga estar em segurança também, né? Porque ainda não passou. Por isso a importância de se vacinar, por isso a importância de continuar com os cuidados, né? Entendeu? Então, não é só abrir, eu vou usar máscara, eu estou vacinado. Existem outras coisas que a gente também precisa modificar na casa para que a gente volte com segurança e com muito amor. Né? E Voltaremos quem no não tempo certo. puder doar em espécie, por favor, em alimentos, também Entre é em contato com presente, a né, gente. Anderson? Com certeza. Entre em contato com a gente através do nosso e-mail, que é esse mesmo da chave Pix, uniãoespíritaramatiz@gmail.com, ou através das mensagens diretas nas nossas redes sociais, que estamos presentes. Tem o link de todas elas aí também. Entre em contato que a gente retorna e combina direitinho com as pessoas responsáveis por fazer essa coleta. E ficamos agradecidos com qualquer ajuda também. E o Anderson ele faz aniversário junto com São Benedito. Uhum. E, se eu não me engano, São Benedito era meio que a cozinha. A gente costuma botar a imagem de São Benedito na cozinha, liga ele muito a isso de matar a fome. Aí, fica a dica, viu? Então, olha só o Anderson pedindo, né, ele que Isso. faz aniversário junto com São Benedito, Uhum. pedindo alimentos para a nossa Para quem tem casa, fome, para para quem quem tem está fome. precisando, para Isso, quem, isso. nesse momento, conta com a ajuda dos outros, porque não tem como contar com a própria ajuda, né? Tá difícil para todo mundo, mas para muita gente está mais difícil ainda. Isso. Certo? Certo. E é só isso tudo. Vamos ao nosso tema de hoje. Para quem ainda não espiou aqui na descrição, tá aí na tela. O Rodrigo, querido, coloca o nosso tema por escrito, que é um que eu adoro, é um que eu amo falar sobre para desfazer alguns nós que a gente tem na cabeça, que é pobres de espírito. Isso. A gente, pobre de espíritos, as criaturas ficam tentando encontrar pobres de espíritos, pobres ricos, segundo a nossa visão ocidental que a gente Sim. tem. Inclusive, a gente acusa os desafetos, né, de modo pejorativo e chama a pessoa de pobre de espírito.
Mal sabe que estamos elogiando, tá? Sim, isso aí. Aquela pessoa que fura a fila do supermercado na nossa frente, ou então que vai no caixa rápido de 20 volumes e aí vai com o carrinho cheio. Então, a gente costuma dizer que é pobre de espírito, não é não, gente? Isso é pobreza de outra coisa. Isso é pobreza de noção de vida em comunidade. Às vezes é pobreza de caráter, mas de espírito não é não. Pobreza de falta de amor, de honestidade, menos Também, espírito. de espírito não. E aí, por que não é pobreza de espírito? Porque Jesus usou isso como elogio. Se é bem-aventurados os pobres de espíritos, é um elogio. Bem-aventurado, abençoado. Né? É um adjetivo, uma coisa boa. Então, não pode ser usado para a gente denominar como algo ruim. Colocar numa visão negativa a pessoa que é pobre de espírito. Também costumamos usar o pobre de espírito como ignorante. Não tem nada a ver com educação. Não. Não é questão de educação. Tem muitos educados e não assim, cultos e não cultos que são pobres de espíritos. Então, não guarda nenhuma relação com isso. Sim. Pois é. Até porque a sabedoria, né, ela não vem do grau de instrução da pessoa, ela vem da alma. Então, e a sabedoria divina, né, a sabedoria espiritual, digamos assim, isso sim é pobreza de espírito. Mas parece esquisito, né, dizer que a sabedoria é pobreza de espírito. Vamos começar, então? Vamos entrar com a nossa máxima? Vamos entrar com a nossa máxima, que aí a gente desenvolve o que é, então, pobreza de espírito. Certo? Por favor. E aí a gente tem uma imagem que a gente já usou da outra vez que falou sobre esse mesmo tema. Uma senhora, aparentemente uma religião oriental, e ali com seu caderninho, estudando. O que isso tem a ver com a máxima? Vamos lá. Mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27. Porque Jesus veio na Terra na condição de servidor, curando, ensinando, amparando, consolando, principalmente. Né? Sim. Inclusive, está, se eu não me engano, é o capítulo do Cristo Consolador. E aí, eu tenho até que pegar meu evangelho ali para conferir, mas quando você fala, eu vou lá pegar, não tem problema. Mas olha, que curioso, a gente falou sobre pobres de espírito e que o termo está no Sermão da Montanha, que é lá no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Por que a máxima é do capítulo 20, então? Porque as duas coisas estão ligadas. Verdade. Amparando, ele nos ensinou que a superioridade não está no poder que se tem, mas no estágio evolutivo que o espírito já tem alcançado. Sim. É muito mais profundo do que a nossa visão tão rasa, né? Olha, o que Jesus fala o que fala sobre Jesus no capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus? Ele começa com a parábola dos trabalhadores da vinha. A gente tem uma evangelioterapia falando sobre essa parábola. Então, fica a dica aí para procurar a respeito. Ele fala também sobre uma previsão do Calvário,
o pedido da mulher de Zebedeu, e aí vem esse trecho sobre o grande servidor. E é o capítulo 24, o capítulo 20, versículos de 24 a 28. É curtinho, então dá para a gente ler aqui. Pode ler. E isso tudo começou porque questionaram Jesus porque ele estava junto a uma mulher e se sentando junto a ela e conversando com ela. Olha que curioso. Ali no pedido da mulher de Zebedeu. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 20. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, reverenciando-o e pedindo-lhe algo. Ele, porém, lhe disse: Que queres? Ela lhe diz: Dize que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Em resposta, Jesus lhe disse: Não sabeis o que estás pedindo. Podeis beber a taça que estou prestes a beber? Eles, os filhos, lhe dizem: Podemos. Você vê que Jesus aqui ele já estava falando sobre a forma como ele desencarnaria, né? Como ele deixaria esse mundo. Ele lhes diz: A minha taça bebereis. Por outro lado, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para quem está preparado por meu Pai. Ou seja, não é Jesus que vai apontar e dizer você vai ou você não vai. É de acordo com as suas atitudes, de acordo com as leis divinas, de acordo com o cumprimento dessas leis, que você, digamos assim, merece estar ali ao lado dele. Por isso que ele coloca que quem está preparado por meu Pai, ou seja, quem segue as leis divinas, né? E aí, o que acontece? Ouvindo isso, os 10 indignaram-se com os 2 irmãos, ou seja, 10 apóstolos ficaram contra 2. Porque afinal Jesus estava dizendo. Só uma perguntinha. Essa mãe, gente, essa mãe é pobre de espírito? Ih, que pergunta difícil, ó. Diz aí o que vocês acham disso. Essa mãezinha, a mãe quer logo dar um cargo legal para os filhos dela, e veja bem, ela não foi nada sensível aos outros. É. Ela não teve a sensibilidade que os 12 apóstolos estavam ali, e todos têm a sua função, todos trabalhavam, mas ela, nesse ímpeto, que é logo já, ó, não, peraí, eu vou botar em bom lugar, vou garantir, né, pedido de mãe, né, gente? Sim, foi E bem aí, isso. continuando, vai. Quando os 10, vocês se coloquem no lugar dos 10 que estavam ali ouvindo esse pedido de mãe. Uhum. Jesus, porém, convocando-os, disse: Sabeis que os governantes dos gentios, e gentios é como eles chamavam os povos que seguiam outras religiões que não fossem o judaísmo, exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, existe uma hierarquia a ser respeitada nesses povos. Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E lembrando também que esse servidor, na época de Jesus, gente, era escravo. Uhum. Escravo. Sim. Escravo era uma condição
de casta, ele nasceu escravo e nada vai tirá-lo daquela condição. Sim. E olha que curioso, logo em seguida, Jesus faz o quê? Ele se põe como servo, porque ele cura os cegos de Jericó, 2 cegos em Jericó. E logo depois ele faz o quê? Ele entra em Jerusalém, já para Páscoa, onde ele seria assassinado, né? Então, condenado à morte ali. Mas olha como ele se põe no lugar de quem ainda assim sempre busca trazer o melhor para quem está do lado. E era Jesus, ele nem precisava fazer isso. Né? Eu sempre digo, faça o que tem que ser feito. Não precisa ser perfeito, mas faça o que se propõe. Aqui, quando Jesus usa essa palavra servo, dando uma conotação de escravo mesmo, porque naquela época, os reis, as pessoas mais cultas, socioeconomicamente bem-sucedidas, elas não serviam, eles eram servidos. Sim. Então, ele está falando que a palavra escravo, essa palavra servidor, não é bem a palavra. Botando aqui para a gente, trazendo para essa época, para o Ocidente, a palavra é dedicação extrema. Né? Muito bem colocado. Se você tem dedicação extrema por alguma coisa, você está servindo conforme Jesus pediu. Sim. Tem até nessa tradução que a gente costuma usar bastante, dos 4 evangelhos, por a tradução por Haroldo Dutra Dias, ele até coloca aqui que servidor é aquele que serve, que presta serviço, que executa tarefas. E servo também era escravo. Sim. Então, olha como está bem explícito aí, que ele estava falando aquele que for o maior, aquele que for o primeiro vai ser aquele que serve os outros, aquele que é escravo dos outros. Olha que imagem forte que Jesus usou. E só para complementar também, a mãe que pede pelos 2 filhos fala, a mãe dos filhos de Zebedeu. Sabe quem eram os 2 apóstolos que eram filhos de Zebedeu? Olha como eles eram criaturas assim bem calminhas, bem de boas, que os 2 eram conhecidos como filhos do trovão. Tiago e João. Então, você vê como era o povo da pá virada. Ela queria uma garantia assim, pô, meus filhos não são fáceis, então, se eu pedir direto para Jesus, de repente eu consigo a brechinha para eles ali. Né? E os outros, como assim? Eu aqui trabalhando e tal, e vem a mãe... Porque aí cada um falou assim, pena que a minha mãe não está aqui para pedir também. Pois é. E também a visão que se tinha do reino de Deus era que era um reino físico. Apesar de todas as vezes que Jesus mostrou, que Jesus fez comparação, Jesus contou parábolas, e explicando o que era esse reino de Deus, que era um reino muito mais para dentro, muito mais espiritual, eles ainda tinham dificuldade de enxergar assim. Eles viam o reino de Deus como um reino mesmo, como Jesus colocando coroa e colocando capa. Curiosamente, isso foi feito com ele no martírio, né? Mas Jesus mostrava, esse reino, o meu reino não é deste mundo, ou seja, não é aqui que isso vai acontecer. Por isso que não depende dele, né? E é engraçado, é triste, né? Não é engraçado, é triste que ele repetia isso sempre: meu reino não é deste mundo. Mas as pessoas não ouviam. Elas não queriam ouvir essa parte.
elas só ficavam com a palavra reino. Sim. Né? Ela não prestava meu reino, não é desse mundo, ela só ficava assim, meu reino, ele vai ter um reino. E o Pois é. reino que eu conheço é esse aqui. Isso aí. Ou, assim, não é deste mundo. Eles provavelmente pensavam, não é deste mundo, então não é aqui onde eu moro, é em outro lugar. É. Então, Né? né, Então, vamos avançar para o próximo slide? vamos. Esse próximo, olha que curioso, essa imagem que eu achei, mostrei para o João, ele achou muito legal também. Repara só, tem uma velinha, uma vela bem pequenininha, uma vela de rechô, né? Dentro de uma lamparina, aqui mais à frente na imagem, quase ao centro, brilhando fraquinho, e lá ao fundo a gente tem o sol, bem no centro da imagem, né? Da tela aí no caso também, brilhando forte, já se pondo, ou nascendo, mas brilhando forte. E aí compara a luz do sol, que tá nem é no seu esplendor todo, já é no momento em que está caindo, brilhando muito mais do que a chama da vela aqui. Ainda assim, a chama da vela está acesa. Então, é uma comparação aí também entre a luz que brilha naqueles que já estão mais adiante na caminhada, e a luz aqui da vela seria a luz dos pobres de espírito. Parece bem pouco, parece insignificante, mas é importantíssimo continuar brilhando, porque quando aquele sol ali se põe, ou seja, quando a gente não consegue enxergar essa ajuda maior que a gente recebe, o que garante a luz no caminho é a luz da vela. Olha, Anderson, gente, acabou. O Anderson já disse tudo. Muito obrigada, Anderson. Você resumiu a nossa, a nossa evangelioterapia. Foi Isso muito tudo de bom. uma imagem que, entre aspas, por acaso eu achei no meio do caminho. Muito bom. Isso aí. Né? É isso aí. Por isso da importância da sua luz. Pois é. E a gente já chega na diferença que existe entre o nosso mundo e o mundo de lá, que é o seguinte: no nosso mundo, na nossa vivência atual, a gente entende o mundo de uma maneira material, ou seja, a gente quer ter as coisas, a gente quer possuir o que está à nossa volta, como essa mãe de Tiago e João queria que eles tivessem um posto, um cargo, uma coisa física nesse reinado de Jesus. Será que é assim do lado de lá também? E aí vem a chave. No mundo espiritual, não é ter, é ser. É o que a Sim, gente é, em essência. Não é o que a gente tem. Aí entra a questão. Porque dentro desse mundo em que a gente vive, a gente é muito pouco evoluído. Não significa que estamos de todo perdidos, mas ser muito pouco evoluído dentro de um mundo espiritual, dentro de um mundo que se conecta ao material, faz com que a gente viva num mundo de expiação e provas. A gente precisa passar por isso, né? sim, a expiação e provas, a gente explicando um pouquinho melhor, vai ser a nossa visão quanto a isso, tá, gente? Sim, sim. Porque tudo aquilo que a gente não tem condições de escolher e é colocado, a gente vai achar que é um castigo. Uhum. E sendo castigo, a gente pode não ver como prova, e sim como expiação. Eu fui obrigada a fazer aquilo. Aquilo Sim. me é um castigo muito penoso. E é engraçado que a gente costuma dizer assim, Anderson: ah, eu vou rezar para Deus para desenvolver a minha inteligência.
Aí, de repente, no próximo 5, 10 anos, só aparece problema na nossa vida. A gente chega para Deus, eu não estou entendendo, eu pedi para desenvolver inteligência e o cara só me deu problema. Mas é claro, enquanto você está resolvendo os problemas, você está desenvolvendo a inteligência. Sim. Você está fazendo uma musculação mental e espiritual. Você está se tornando forte. Só que a gente é tão fraquinho que vê o problema e não quer resolver. Quer que ele vá embora. Né? A gente quer um milagre, né? A gente quer um milagre. Eu quero sair daqui bem, que o Senhor resolva isso para mim. Amém. Assim é fácil. E, gente, assim, a gente está falando de todo mundo, isso inclui a gente também, tá? Porque é óbvio que é muito mais fácil se os outros resolverem as coisas. É claro que é. Só que não é assim que a gente vai aprender. Né? É. Esse é o problema. Daí entra a questão dessas expiações e provas é que se desenrolam as oportunidades de servir, de aprender, sim, claro, mas principalmente de colocar em prática, de passar adiante aquilo que foi aprendido. Isso é servir. É passar adiante as lições. Essa é a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Sim. O médico, ele só se aperfeiçoa quando ele atende, quando ele serve naquela doença, quando ele pega aquela doença para resolver. Sim. Pois é. A gente não fala especialista em coluna. É porque ele se dedicou tanto a resolver um problema, os problemas de coluna, que ele acabou virando especialista naquilo. Uhum. Pois é. Né? Você vê, olha que curioso. As pessoas lá na nossa casa passam pelo tratamento espiritual, extensivo, e a cada etapa do tratamento diminui um pouquinho o número de pessoas, né? Porque tem muita gente que vai só para se livrar dos obsessores. E aí passa pelo trabalho da desobsessão e larga o tratamento. É verdade, isso acontece muito. Sim, gente, é assim. É verdade, infelizmente é Vão ver o verdade. trabalho de desobsessão é lotado, Sim. porque nós queremos nos livrar daqueles que a gente acha que nos trazem problemas. Eu quero Sim. me livrar. E o obsessor é um problema. Uhum. Então, a desobsessão é lotada. Pois é. E muitas vezes a gente é que chama eles para dentro de casa, tá? Mas isso é papo para outra coisa. Fica aí a dica para a palestra. Mas o que acontece? Depois da desobsessão, a gente tem o trabalho da antimagia, que também é cheio, mas é um pouco Também é menos. cheio. É cheio porque está todo mundo, olha, vamos lá para o caldeirão. Eu quero, depois que eu afastei lá o obsessor, agora eu quero uma blindagem. Sim, quero me limpar. Isso. Né? Isso aí. E aí, depois do nosso trabalho de antimagia, vem o trabalho de cura, que assim, é um número razoável de pessoas, é um pouco menos. Por que isso vai caindo? Porque o tratamento espiritual exige uma disciplina que a gente precisa colocar em prática. Então, a gente faz isso tudo alinhado a palestras que precisam ser marcadas num cartão também do tratamento. E se a gente começa a faltar demais, se a gente começa a mostrar que não tem a disciplina necessária, de certa forma, mostra também que não tem condições de sustentar esse trabalho que é feito, né, pela espiritualidade. Porque se a gente não tem, de nossa parte, o mínimo para ofertar, que é mostrar o empenho e a vontade, né, como é que eles vão, da parte deles, dar esse retorno, essa ajuda?
É como assim, gente? Olha só, a gente se propõe a fazer uma novena. Uhum. Você vai fazer o primeiro dia, aí vai passar um, dois, três, aí você vai fazer o segundo dia? Não, ela é uma sequência. Sim, isso aí. Ela é uma sequência para que não deixe a egrégora cair. Eu estou focada em uma coisa. Isso é o trabalho no centro também é assim. Eu estou Sim, numa sequência de trabalhos espirituais que eu não posso deixar cair. Então, eu tenho várias faltas, eu quebrei uma corrente. sim, pois é. É mais ou E menos aí isso. entra a questão, porque quando a pessoa consegue passar por tudo, pelas palestras, pela desobsessão, pela antimagia, pela cura, ela chega na cromoterapia, que é o trabalho que a gente faz. O número de pessoas na cromoterapia também, tudo bem que o fato de ser sábado de manhã complica um pouquinho o horário, mas o número de pessoas que chega na cromoterapia é bem menor do que todos os outros trabalhos. É um número muito pequeno de pessoas que chega. É Mas mínimo, ainda assim, é é, é, mínimo. é bem Mas pequeno eu mesmo. vou dizer uma coisa: todos que chegam lá, eles se apaixonam de tal modo, é uma mudança tão. É um novo ser, Sim, é isso aí. é uma nova postura. Isso aí. Porque eu vou falar, eu, Márcia, posso dizer, fiz todo o trabalho, mas quem realmente eu só consegui a mudança na cromoterapia, evangelioterapia. Sim. Aí Esse, eu consegui. Eu me venci. Porque você não vence isso aí. obsessor, você não vence doença, você não vence a bruxaria, ou seja lá o que for. Você Sim. vence a si. E Uhum. eu consegui dar um passo à frente, enxergar aí a minha, aonde estava o meu débito, aonde eu estava errando, o que eu posso melhorar. Sim. E aí entra a chave. Por que eu trouxe esse assunto agora? Pelo seguinte, porque quando a gente chega na cromoterapia, a gente começa a entender tudo o que já aprendeu no tratamento, ao longo do tratamento, das palestras, com a ótica, com a visão de Jesus sobre aquilo. Então a gente entende a importância de se cuidar e de cuidar das pessoas em volta. E aí tem uma questão que as pessoas que chegam na cromoterapia, entendem e fazem o trabalho, elas, de certa maneira, também estão ali como pobres de espírito, porque entenderam que precisam continuar na caminhada espiritual. Aí vem uma outra questão maior. Olha a coincidência. A Márcia falou também do caso dela, que ela se encontrou e se apaixonou pela cromoterapia. Foi exatamente o meu caso. E isso aconteceu comigo 8 anos atrás, porque foi bem no início de, eu lembro, eu marco bem, porque foi lá pelo início meio de outubro, foi perto da data de São Francisco de Assis. Eu lembro que eu ganhei uma rifa relâmpago com uma imagenzinha com um bonequinho de São Francisco de Assis. No dia tocou a música que é a oração de São Francisco. Então, foram tantos recados no mesmo dia que eu terminei o tratamento, que assim, essa oportunidade de servir aí estava piscando em neon na minha frente. Então foi o caminho que apareceu para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou aqui me colocando como máximo? Não, justamente pelo contrário. Porque as pessoas que passam pela cromoterapia e entendem e seguem adiante, pode ser que elas tenham entendido e aprendido. Só que eu e Márcia, a gente tem que aprender e entender isso, pelo menos cada tema, 2 vezes por ano. É, porque, afinal de contas, gente, a minha mudança só começou. Ainda há Pois muito é. que mudar. Uhum. E é muito bom que eu veja isso. É muito bom que eu enxergue isso, que eu não sou uma pessoa perfeita. Isso aí.
e a cada vez eu preciso mudar, eu preciso destravar. Quando a gente fala destravar, é destravar na mente, na minha visão das coisas. Sim. O pré-conceito que eu tenho de determinadas coisas. Para começar, no dia que eu entrei, pela primeira vez que eu fiz a cromoterapia, eu já fiquei com raiva, porque o evangelho é chato. Ah, não é nada. Mas é a visão que a gente tem antes de chegar lá. A gente A acha que é visão chato. travada. A É isso minha aí. visão travada eu nunca abri o evangelho, eu nunca tinha aberto uma Bíblia, a não ser para acompanhar, e assim mesmo eu me perdia. Até eu achar, acabou. Isso aí. O Uhum. padre, o pastor, seja lá, eu não conseguia achar, gente. Eu não conseguia achar, eu não conseguia manusear. Então, é chato. A minha visão travada do evangelho não permitia que eu sequer sentisse uma alegria. Eu sabia que Jesus era bom. E eu Uhum. sabia que o que Jesus falou está ali. Agora, Sim. como achar? Então, ali era a chave. E essa chave foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. Nossa, quanta coisa eu tenho que aprender. Sim. Foi justamente nessa oportunidade de servir que você virou a chave. Porque aí deu continuidade. E aí, essa oportunidade de servir mostra para gente a necessidade de se espiritualizar. Porque a Isso. gente entende que não é só esse mundo de matéria que importa. Porque a gente está aqui aprendendo, mas a vida que a gente vive de verdade está do lado de lá. E olha só, gente, essa necessidade de espiritualização, essa necessidade que nós temos que estudar para poder passar para vocês de forma que seja entendida. Uhum. Então, fala a verdade, quem mais que é beneficiado aqui com esse estudo que nós fizemos? Pois é. Nós somos nós. Às vezes eu estou com um problema para resolver e calha do assunto da semana é realmente o problema a resolver está ali dentro. Ou às vezes acontece um problema incrível logo antes da gente começar a gravar, e aí todo o tema vai caminhando mostrando, olha só, é um problema, tá na matéria, mas pode ser resolvido. O que a gente tem que fazer é justamente se centrar para resolver da melhor forma possível, Isso. não é? O que não vai adiantar demonizar o problema. Isso aí. Dessa necessidade de espiritualização, a gente segue também. A gente entende que o pobre de espírito, esse do nosso tema de hoje, ele quer evoluir. Ou seja, pobre de espírito é aquele que entendeu que ainda tem uma riqueza espiritual pela frente para conquistar. E aí, peço licença para a gente voltar lá no Sermão da Montanha, rapidinho, que é capítulo 5, versículo 3 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa tradução que a gente usa, do Haroldo Dutra Dias, ele coloca uma nota a respeito desse pobre em espírito, principalmente da palavra pobre. O que é o pobre? Mendicante, pedinte, pobre, oprimido, expressa a situação de extrema penúria, vocábulo derivado do verbo mendigar, ser ou tornar-se pobre. Ou seja, é justamente quem é mendicante de espírito, quem quer mais espírito, quem entendeu que precisa de mais espírito, precisa trazer esse espírito para dentro de si.
Isso é um pobre de espírito. Não é aquela pessoa que erra, que se equivoca numa fila de mercado, numa fila de banco, ou que Sim, cria problema para os outros. o aluno que está sentado no banco das escolas, ele é um pobre e ele quer enriquecer de cultura, Isso aí. porque ele Uhum. sabe, se ele tiver no quarto ano, ele quer ir para o quinto ano. O Sim, objetivo dele é o quinto. O aluno que está no quinto, ele quer ir, o objetivo dele é o sexto. isso aí. Então, é o pobre de espírito. Sim. Em matéria de espírito, ele ainda não enriqueceu. Ele ainda não aprendeu. E ele E quer aí, aprender. e aí a gente descobre o seguinte: essa vela brilhando bem pouquinho aqui na nossa imagem, bem pertinho do pobre de espírito, em algum ponto da caminhada vai brilhar tão forte quanto o sol. De verdade. Se a gente fica a dica aí de leitura de Ramatiz, Mensagens do Astral, porque ele fala disso. Na nossa no nosso querido livro dos Espíritos também fala da jornada do átomo ao arcanjo, e Isso. Ramatiz diz exatamente dessa forma também. Então, essa vela, uma hora, vai brilhar como aquele sol lá. E quando brilhar como aquele sol, vai ter entendido muito mais, que é o quê? Entender que a evolução, ou seja, evoluir, é sempre a liberdade para servir no bem. Por quê? Porque quando a gente está evoluindo, quando a gente está evoluído, quando a gente entende, significa que a gente é capaz de fazer qualquer coisa sem prejudicar ninguém. E se a gente é capaz de fazer qualquer coisa, a gente é livre, Sim, né? verdade. A gente costuma dizer que a liberdade, eu quero liberdade para fazer qualquer coisa. Não, a gente quer liberdade para fazer o que a gente quer, mesmo que prejudique os outros. E se prejudica os outros, não é liberdade, porque É. você aprisiona alguém. Sim, prejudicou, ofendeu, machucou. Não é. Não. Não está servindo no bem. Pois é. Serviu para tudo. Lá para o lado não tão bom. Pois Mas no é. bem não foi. Então, quando você estiver naquela situação difícil, que for xingar alguém, pensa bem se vai xingar de pobre de espírito, porque vai elogiar a pessoa. De preferência, não xinga, não, tá? É melhor. Né? Melhor. Sejamos nós pobres de espírito, que a gente consiga chegar nesse ponto e entender o tanto que a gente precisa crescer ainda, né? Porque esse é o caminho, essa é a evolução, a libertação, né? Eu tenho eu não sei se eu vou achar aqui agora, Hum. que é uma. Vai falando que eu vou procurando. Você vê, olha só, ela ainda empurra para mim a coisa Ah, de. não, ó, é do Ó, livro, aquele livro que a gente procurou e não achou, que é do livro sim, Luz Imperecível, sim, tá? sim, diga. De Honório Onofre de Abreu, que ele deu um título a um capítulo especial, Carentes e Felizes. Eu, eu, eu fiquei prestando muita atenção nesse título, porque o feliz para o evangelho é aquele que se conhece pobre Uhum, e a beleza da evolução que está nessa carência. Eu sou carente, mas nem por isso eu deixei de ser feliz. A gente vê isso no mundo material. sim, No é. mundo material a gente. E a gente ainda vê, nossa, tão pobre.
e felizes. Às Particularmente, vezes, na minha infância foi assim. sim, porque às vezes a pessoa que não tem nada, ela se contenta com o que tem e ela consegue tirar a felicidade desse mundo ao redor dela. Mas É, quem muito tem e mais quer, não se contenta. ele não para. Não, e assim, não é nem se contentar, é você usar o caminho, Sim, você estar ali, estar no presente. Embora você galgue um futuro melhor, mas aquela situação você vive. uhum, Você não para. Então, o título desse capítulo, realmente, ele pode ser dado a várias pessoas que, nesse momento, estão passando por momentos difíceis, mas estão felizes por vários motivos. Que, mesmo na carência, eu estou com a minha família ao lado. sim, isso aí. Ainda mais depois desses 2 anos que a gente está passando por isso tudo, estar com as pessoas ao lado ainda é de motivo de comemoração, de felicidade. Isso, o alimento na mesa pode não ser o melhor, mas é um alimento que está na mesa. Estou feliz. Sim. O pobre de espírito enxerga assim, conforme Honório de Abreu colocou. E eu achei muito sábio nesse momento. E daí também a importância de, como diz lá na nossa máxima, a gente se colocar como servidor também, como aquele que pode ajudar. Por isso que a gente pede, quem tem um pouquinho mais de condição, que doe um pouco que seja, porque tem gente muito mais necessitada que a gente. E E tem gente que também está necessitado de uma palavra amiga, gente. não é só a ajuda material, é verdade. Muito bem É, colocado. de um carinho, de uma que perdeu alguém muito querido na família. Uhum, Então, servir também é esse, é dar atenção, é com cuidar certeza. dessa pessoa, né? Porque a gente fala, deixa ele lá com a dor dele, a dor é dele, não é minha. Se não me falha a memória, foi Madre Teresa de Calcutá, ou foi Irmã Dulce, enfim, eu vou tentar descobrir quem foi e deixo no comentário quando eu achar. Que orar por uma pessoa, querer bem a uma pessoa já é orar por ela. Sim, E é mesmo. Porque quando você ama alguém, quando você quer bem a alguém, você já manifesta toda essa energia, você já trabalha tudo à sua volta para ofertar a essa pessoa. E ela recebe. Isso já é uma oração. Mas quando você para ali e ora também, aí, nossa, multiplica muito mais essa ajuda. é. Olha, fazer um mingauzinho, para a pessoa que está lá tristinha, é uma forma de orar. Uhum. Um chocolatinho de presente às vezes ajuda. Sim, são os pequenos detalhes que fazem O a biscoito diferença. É das nisso, crianças. isso aí. Né? É nisso que a gente descobre que ama, que é amado. É nesses pequenos detalhes. E era justamente disso que Jesus falava com a pobreza de espírito. Quando a gente oferta o pouco que tem, mostra que a gente tem muito mais vontade de poder ajudar muito mais. Né? Como a gente disse na evangelioterapia anterior, Uhum, é, paz na terra aos homens de boa vontade. isso aí. Certo? Né? Então, gente, semana que vem, não esqueça de dar o seu like. E se você gostou, compartilhe, porque vai ficar gravado. Isso aí. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez e nos vemos no sábado na palestra, no domingo na prece e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.